Bom dia, queridos. Muito bom poder estar aqui com você para juntos estudarmos a palavra do Senhor, que hoje tem um tema especial. Jesus, ensina-nos a perdoar. Se tem algo que o Senhor, o tempo todo, Ele fala, Ele nos ensina na palavra, é sobre o perdão. Eu acho que é uma das características principais de um cristão é o perdão. Porque o perdão é aquele que nos leva a ter uma vida plena, uma vida em família, uma vida debaixo dessa unção, das promessas do Senhor para a nossa vida. Então, pegue a sua revistinha e vamos juntos aprender, a conhecer, a entender o que a palavra do Senhor nos diz sobre o perdão. E um dos nossos objetivos é que você conheça as principais características do perdão, né? E que você entenda o valor do perdão na vida prática e compreender que o maior beneficiário do perdão é quem o libera. Muitas vezes mais de quem o recebe, né? Então nós entendemos que errar é inerente, queridos, ao ser humano, devido à sua natureza pecaminosa. No entanto, Jesus, ele nos ensina na sua palavra que precisamos perdoar. Lá em Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Olha só que coisa interessante a palavra do Senhor no contexto bíblico, né? O perdoar significa, na verdade, estar livre das amarras, das mágoas, dos ressentimentos, né? E, portanto, quem perdoa desfruta da plena liberdade. Ou seja, ao mesmo tempo, a pessoa que foi agraciada com o perdão recebe a oportunidade de vivenciar essa bênção, né? Então, em outras palavras, perdoar é viver, é permitir que a outra pessoa também viva de forma abundante. Ou seja, o perdoador, o perdoado, né, vivendo uma vida plena. Porque a única forma de um cristão, de um ser humano, ter uma vida plena, abundante, é através do perdão. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 8,32 diz isso, que quando nós conhecemos a verdade, ou seja, a verdade do perdão, a verdade daquela situação que nós estamos vivendo, né, daquela mágoa, a verdade daquele ressentimento. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ser libertos. E, na verdade, o perdão é libertador. Amém? Porque lá em João 8,36 diz assim, olha: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então essa libertação, esse perdão, vem através de Jesus às nossas vidas. Nós declaramos e com certeza nós vamos ser libertos à medida que nós vamos liberando, né? Na verdade, a palavra do Senhor, lá em João 10,10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude e a tenham plenamente. Ou seja, o Senhor, ele veio para te dar uma vida plena. Mas Satanás, ele quer que você viva preso nas mágoas, nas frustrações, no ódio, né? Essa é a função dele. Ele veio para isso, para te destruir. E a falta do perdão é algo que pode realmente destruir a sua vida. Então eu quero exemplificar aqui para vocês algumas situações simbólicas, tá? Que significa perdoar, tá? Vamos lá? Então, a primeira coisa é abrir a porta, né, de um prisioneiro. Veja bem, o prisioneiro tá lá na cadeia, né? Então, quando você abre a porta da cadeia e diga assim: pode ir embora, mesmo ele sendo culpado, você está o quê? Liberando a vida dele.
Uma outra coisa, tá, que eu uso muito, né, nos meus atendimentos, eu uso muito isso na minha vida prática, tá? Todas as vezes que eu tenho uma situação que eu preciso liberar perdão, mesmo não querendo, mesmo não sentindo, é algo que nós precisamos fazer. Olha só, imagine só, você pegar uma nota promissória, né? Uma nota promissória com um valor da sua dívida, coloca ali, escreve nessa nota e escreve bem grande, quitado, ou seja, não me deve mais, tá? Ou seja, imagina só um juiz. Todas as vezes que um juiz bate o martelo, ele está dando a sentença, né? E eu quero que, se você tem alguma coisa na sua vida, é uma dos exemplos que eu tô te dando, que é algo que você pode fazer no seu dia a dia, pega o martelo e diz, esta situação está cancelada, você é inocente. Ou seja, declarando realmente isso. Juntar tudo num saco de lixo, ou você escrever, colocar no papel, jogar dentro do lixo e jogar fora, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos limpando a nossa vida, né? Nós sabemos que nós vamos estar aprendendo nessa lição que perdoar não é uma tarefa fácil, né? E não é uma tarefa que, eu preciso sentir para fazer. Não. É uma tarefa que nós precisamos de entender sobre a palavra, entender o que Jesus, ele nos ensina na palavra dele, que ele nos leva a entender isso, certo? Então, nós vamos entender agora o que Jesus, né, como ele nos ensina a perdoar. Jesus, ele ensina sim com clareza, com objetividade, que somos perdoados à medida que também perdoamos os nossos ofensores. Olha só, gente, tem uma condição, né? Na palavra do Senhor eu digo que tudo na nossa vida, tudo que nós vamos fazer tem uma condição, né? Como supor, para sermos salvos, nós temos uma condição, gente? Para ter vida eterna, temos uma condição? Sim, aceitar Jesus, né? Então, essa é uma condição para você ter uma vida eterna. E para ter uma vida de perdão, você também tem uma condição. Lá em Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ou seja, o que acontece? O Senhor vai nos perdoar à medida que nós perdoamos. Não é assim que a palavra do Senhor diz? E se você não consegue perdoar ninguém? E se aconteceu algo na sua vida que você não dá conta de perdoar? Eu, por exemplo, já tive várias situações na minha vida, querido. Várias situações onde naturalmente eu diria assim, eu jamais vou perdoar. Eu não dou conta de perdoar. E houve momentos na minha vida que eu realmente, por mim mesma, eu não daria conta de perdoar. Mas, como Paulo me ensina, né? Nos ensina que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu libero perdão. E à medida que eu libero perdão, eu sou limpa, eu sou restaurada, porque é assim que o Senhor faz, né? Então, eu quero listar para você alguns termos, né, relacionados ao perdão, tá? A primeira coisa, o primeiro termo que a palavra do Senhor ela nos ensina lá em Miqueias 7,19, que diz assim: de novo, terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então veja bem, um dos primeiros termos que diz na palavra é apagar, que o Senhor é aquele que apaga os nossos pecados. Ou seja, quando nós pedimos perdão de algo ao Senhor, a palavra nos ensina que ele atira no mar
do esquecimento, nas profundezas do mar. Existem pessoas que fazem assim. Pecou e todo dia tá lá. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, sempre pela mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa, querido. Quando você pede perdão ao Senhor, Ele está apagando todo o seu pecado. Então, queridos, a Igreja de Cristo é o resultado do agir perdoador de Deus, tendo sido remida pelo sangue de Cristo, mediante do sacrifício da cruz. Todos nós, queridos, somos resultados dessa remissão, resultados do sacrifício de Jesus lá na cruz. A palavra do Senhor, lá em Tiago 2,14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Na verdade, quando nós vemos, algumas religiões dizendo que você é salvo pelas suas obras, e na verdade não é só pelas suas obras. Na verdade, nós somos salvos por Jesus, através de Jesus. E nós precisamos todos os dias ser cheios de fé. Para quê? Para colocar em prática tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver. E é só pela fé, queridos. E através de quê? Das obras também. Ou seja, se eu entendo, eu tenho fé para fazer, as minhas obras vão dizer quem eu sou. As minhas atitudes, as minhas obras vão revelar quem eu realmente sou, quem eu vivo no meu dia a dia, Porque a palavra do Senhor, lá em Romanos 3:23, olha que coisa tremenda o que a palavra do Senhor nos ensina. Ela diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício e propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, queridos? Eu quero dizer uma coisa para você. Todos, pecamos e estávamos destituídos da glória do Senhor, através do pecado original. Mas eu quero dizer para você que através de Jesus nós somos remidos, E o Senhor Jesus, ele demonstrou, esse amor através da cruz. E quando nós falamos de justiça, será que é justo? Tantas situações acontecem e a gente tem que perdoar. Será que isso é justo? Eu quero dizer uma coisa para você. Justo, somente o Senhor é justo, E quando nós somos justiceiros, ou seja, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, infelizmente a gente não dá conta de medir isso, não dá conta de medir esse peso, Só o Senhor Jesus, que conhece os corações, que pode julgar, e Ele é quem julga. Então nós temos que jogar fora todo o senso de justiça, deixar na mão do Senhor, porque só Ele que pode julgar quem é certo e quem é errado. Então, nós precisamos entregar isso para o Senhor. Se você é um justiceiro, se você gosta de justiça, sim, nós gostamos das coisas certas, mas quem vai julgar é o Senhor. Então, deixa Ele julgar e faça o que a palavra dele ensina. Libera, Então, portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Perdoar é um comportamento essencial para os salvos, para aqueles que estão em Cristo. O perdão é uma exigência de Jesus para todos os seus. Amém, queridos? É a evidência completa da graça oferecida pelo Senhor
as nossas vidas. Então, é uma exigência, ou seja, eu não perdoo porque eu sinto, eu perdoo porque eu estou obedecendo a palavra. Mas, pastor, eu perdoei, eu liberei perdão, mas o meu coração ainda tá cheio. É todos os dias você liberando, você falando: Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas cura minha alma, cura-me, limpa-me, e Ele vai te limpando. Essa é algo que nós devemos fazer diariamente, para que o Senhor nos limpa, para que o Senhor nos encha do seu amor, porque nós entendemos sim que não é fácil, porém precisamos fazer. Cristo, ele ilustra a gravidade dessa questão numa série de imagens sobre o perdão no coração daqueles que são salvos. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz, que coisa tremenda, porque a palavra do Senhor, querido, não tem nada que nos ensina mais do que a palavra do Senhor, amém? Lá em Mateus 18:15, nós vamos ler um pouquinho mais juntos agora, né? Então diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Ou seja, vá você e peça perdão a ele, né? Mostra para ele, conversa com ele sobre esse erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Que coisa boa, né? Quando nós vamos até alguém, nós dizemos quanto aquela pessoa te magoou, quanto você se sentiu magoado, e aquela pessoa te libera, te perdoa, e lá vocês fazem as pazes. É assim que deve ser. O Senhor nos ensina. Mas, contudo, nós vivemos situações que não são fáceis, né? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas. Olha só, você vai lá, pede perdão, a pessoa diz: eu não vou te perdoar. Aí o que você faz? Você vai lá, chama uma testemunha, 2 ou 3 pessoas e vai, e pede novamente. Então, quando você pediu, a pessoa não aceitou, você tem testemunhas. Aí diz a palavra assim: se ele recusar ouvi-lo, conte para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou como publicano. Digo-lhe a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha que coisa também. Diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O Senhor acha que até 7 vezes, Senhor? Não é possível. Quantos de vocês já viveram situações assim? Tendo que perdoar, né? As pessoas, tendo que perdoar muitas vezes o marido, a esposa, várias vezes a mesma coisa. Aí o Senhor diz assim: olha só, até 7 vezes, Jesus? Aí Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha que coisa maravilhosa. Até 70 vezes 7. E é por quando? Por ano? Não, é por dia. Amém, queridos? Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Olha que história maravilhosa. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante
dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Oh, palavra dura, né, queridos? Né? Na verdade, o Senhor, Ele nos ensina que assim como Ele nos perdoa, nós também precisamos perdoar quem tem dívida conosco. Eu gostaria que você pensasse nesse momento: quem é que tem dívidas com você? Quem é? Quem é que te magoou? Quem é que te feriu? Quem é que deixou essa marca em você? Quem é? Quem é que tem te atormentado todos os dias? Né? Então, esse é o momento de você analisar isso. Ele não deixa dúvidas. A palavra do Senhor não deixa dúvidas que mágoa, ódio, ressentimentos no coração não são aceitos por Deus. Mas tem a graça do Senhor. Sim, queridos, tem a graça do Senhor. Ele nos agracia todos os dias. Mas a graça do Senhor é em nós, para sermos participantes dessa graça, nós precisamos entender e obedecer o que a palavra do Senhor nos diz. Lá no capítulo 18 de Mateus, relata um discurso mais longo sobre Jesus, né, o princípio do perdão, né? Então, esse discurso provavelmente deve ter sido lá na casa de Pedro, né? Que diz assim: e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava na casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? A partir das palavras do mestre, compreendemos que perdoar alguém é uma das maiores responsabilidades, tá? Que uma pessoa precisa ter, né? Uma das maiores responsabilidades. Uma das grandes atitudes da vida do ser humano, tá? Então, aquele foi o último e grande discurso de Jesus antes da sua viagem a Jerusalém. Ele foi proferido em resposta ao ciúme, né, que os discípulos tinham um dos outros, e também para prepará-los para a crucificação, algo que eles precisariam aprender a perdoar, porque estariam passando por uma situação delicada, né? Iriam ver Jesus sofrer, Jesus passar por todas as etapas da crucificação e ainda assim ter que perdoá-los, né? Então, lá em Marcos, a palavra do Senhor, lá em Marcos 12:30, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esse.
Nossa, que desafio, né, queridos? Nós vivemos numa situação tão delicada, onde vemos pessoas que não se amam. Por isso, querido, é muito importante você estar junto. É muito importante você ter pessoas que te ensinam, porque muitas vezes nas situações diárias deixamos de nos amar, deixamos de nos cuidar, e quando nós não nos amamos, não nos cuidamos, nós não damos conta de fazer isso com outras pessoas. Por isso nós precisamos estar atentos, porque em primeiro lugar é amar ao Senhor e em segundo é amar as pessoas. E nós temos vivido um mundo muito difícil de amar as pessoas, num mundo muito difícil de entender as pessoas. Por isso, temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? A nossa vida, ela dá sinais, né? Dá sinais de quando nós estamos dando conta de fazer, de quando nós não estamos dando conta, e quando não damos conta, nós precisamos pedir ajuda. Por isso, temos os nossos líderes, aqueles que nos ajudam, nos orientam, os seus pastores, querido. Não deixe de procurar os seus pastores, de confessar, de colocar para fora a sua dor, né? Então, por que existem tantos profissionais, né, que cuidam das emoções? Por causa disso, querido, nós necessitamos disso. Lá em Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Suportem, né? Ai, tem aquela pessoa que eu não suporto, né? Você já ouviu isso? Então, mas o Senhor diz que nós precisamos suportar. Existem situações que é suportando mesmo. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos. Nós temos que viver por aquilo que nós cremos. E eu creio que é assim. A palavra do Senhor diz assim. Então é assim que tem que ser. Existem pessoas, queridos, que nós gostamos. Existe uma diferença entre gostar de alguém e amar alguém. Amar é um mandamento de Jesus. E gostar é gostar de estar perto daquela pessoa. Existem pessoas que eu amo, mas são pessoas que eu não quero estar mais perto diariamente, né? Mas são pessoas que eu suporto no dia a dia, são pessoas que eu converso normalmente, mas não são pessoas que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha intimidade. Então, pessoas que fazem parte da intimidade são pessoas que eu gosto. Gosto de estar perto, né? Gosto de conversar. Mas existem pessoas que já me magoaram, que já me machucaram. Eu já perdoei, eu os amo em Cristo Jesus, né? Mas não são pessoas que convivem comigo diariamente. São pessoas que eu trato como irmãos, mas que não convivem comigo no meu dia a dia, né? E existem situações, momentos que eu vou precisar suportar, né? E no nosso dia a dia, tá? Nós vamos viver esse suportar várias vezes, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Lá em Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará. Olha que coisa. Então, queridos, temos que estar atentos, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos revela, ela diz na prática como nós devemos fazer. E não tem negociação, né? Não tem a graça do Senhor. Não, é perdoando que somos perdoados, né? E nós vamos estar já aprendendo mais sobre isso. E se eu tivesse que falar para vocês aqui, queridos, sobre perdão, existem milhares de situações na minha vida que, olhando para a minha justiça, né, para o meu senso de justiça, eu não perdoaria. Eu nem falaria, mas olhando para Jesus, vivendo Jesus em mim, eu consegui perdoar. E hoje eu sou livre. Se tem uma das coisas que eu faço com facilidade, que eu entendi na minha vida, é o perdão. Então eu consigo perdoar e eu sou livre para viver quem eu sou em Cristo. Amém?
Então, queridos, vamos lá. Eu quero falar agora para vocês sobre lições do perdão ensinados por Jesus. Dizer que liberou as pessoas, mas ainda carregar um pesar no coração, uma mágoa no coração, não condiz com o que o Senhor Jesus nos ensina, não é? Então, por isso é algo que nós precisamos estar pedindo ao Senhor todos os dias, como eu já falei. Na verdade, superar ofensas requer uma atitude racional. O que é isso? É não olhar pelas emoções, mas sim por aquilo que você entende. Por isso que eu digo que perdão não é um sentimento, é uma atitude, é algo que você entende que você precisa fazer e assim você obedece e faz, tá? Então nós não devemos esperar sentimento para perdoar, né? É preciso exercer diariamente, incondicionalmente, né, o perdão, tá? Perdoar os nossos ofensores. Entende, queridos? Então, eu quero dizer uma coisa, que o desafio não é fácil, porém é algo que nós precisamos cumprir. E se você, eu tenho certeza que já foi vítima de alguma ofensa, né? Assim como eu já fui, eu sei que é angustiante, eu sei que é doloroso, eu sei que vai precisar de um esforço, né? Um esforço para largar a dor, né? Então, largar a dor, quando fala de você liberar aquela dor, realmente é desafiador, principalmente quando nós olhamos emocionalmente falando, tá? Quando olhamos para as emoções, poxa, o que eu sinto com a pessoa que abusou de mim, né? Como é que é olhar para alguém da família que abusou de você? Realmente é fácil? Não, não é fácil. Mas eu costumo dizer uma coisa, que nós não esquecemos nunca. Perdoar não é esquecer. Eu perdoei, eu esqueci. Na verdade, você não é um ET, então você não vai deixar de lembrar do que aconteceu com você. Sabe qual é a diferença do perdão? É você lembrar sem dor. Sabe quando que você sabe que perdoou aquela pessoa? Quando você conta a sua história, quando você conta essa dor e parece que não é com você. É assim que acontece comigo. Tem pessoas que falam assim, pastora, você dá seu testemunho tão livre. Sim, o meu testemunho ele é forte, é forte, e eu dou ele muito bem livre, como se fosse uma história de alguém que eu estivesse contando. Sabe por quê? Porque não tem mais dor dentro de mim, eu já liberei todo o perdão. Lá em Tiago 5,19 diz assim, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Então, olha só, quando eu entendo o que é o perdão, quando eu consigo passar à frente isso, ou seja, demonstrar com a minha vida, com a minha atitude, nós podemos sim ser canal do Senhor para encontrar outras pessoas e ajudar outras pessoas, porque a maioria das pessoas que deixam a presença do Senhor, que se desviam do caminho, é por falta de perdão. Sim, queridos, seu líder vai errar com você, seu pastor, seu pai, sua família, as pessoas, seus irmãos de igreja vão errar com você e você vai precisar ser forte para perdoar, né? E a palavra do Senhor diz que quando nós somos canal, tá? Para levar essa pessoa a entender isso, muitos pecados são perdoados. Amém, queridos? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu quero falar depois em outro vídeo sobre isso, sobre a longanimidade. Oh, meu Pai! Pessoas dispostas a manifestar a longanimidade, ou seja, o amor, ser longânimo, né? Ser humilde. Entendeu? Então lá em Efésios 4:2 diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, deixa eu dizer uma coisa, ser capaz de viver, de relacionar-se
com as pessoas que te opõem, não é fácil, mas nós precisamos aprender isso. Então, eu quero dizer uma coisa, os que demonstram longanimidade são pacientes diante do sofrimento provocado pelas outras pessoas. Pedro recebeu uma lição de longanimidade de Jesus ao perguntar quantas vezes devemos perdoar os nossos ofensores, né? Então Jesus diz assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderá fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Essa palavra está lá em Mateus 21. Então, o Senhor diz que se nós tivermos fé e não duvidar do que a palavra do Senhor nos diz, querido, não tem nada que nós venhamos pedir em oração que Ele não faz. Então, não entenda que se você pede longanimidade, se você pede esse amor, com certeza Ele vai dar. A questão não é quantas vezes precisamos perdoar, mas quão preparados estamos para obedecer. E eu quero te fazer essa pergunta nesse momento. Você está preparado para obedecer ao Senhor sem olhar os seus sentimentos? Seu sentimento diz que você não deve perdoar, que isso não é justo, que você não errou, mas o Senhor diz assim: abra mão, perdoe, porque assim como eu te perdoei, você também vai perdoar. Então o sangue de Jesus, tá, é que nos dá essa abertura, nos dá essa autoridade. O sangue de Cristo é o maior exemplo. A cruz é o maior exemplo de perdão. O sangue de Jesus é pelo qual nós somos resgatados, que realiza as nossas redenções. Amém, querido? O Antigo e o Novo Testamento, eles ensinam claramente que não há perdão sem derramamento de sangue, que implica a morte de alguém. Olha só, queridos, isso faz alusão ao sistema de sacrifício da antiga aliança, né? Que apontava para o alto sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este período, tá? Aliás, esse pedido de perdão reconhece que o pecado é um débito para com Deus que precisa ser admitido, tendo como base a misericórdia do Pai. Aquele que clama por perdão reconhece que deve liberar perdão ao próximo para desfrutar da misericórdia de Deus. Ou seja, devemos agir com o próximo da mesma forma que esperamos que ele haja conosco, né? E com isso nós recebemos o quê? A bênção do perdão. Aquele que deseja desfrutar da misericórdia de Deus precisa perdoar os seus ofensores. Lá em Lucas 11:14 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Ele não nos deixa cair em tentação. Então, a palavra do Senhor nos ensina que quando nós entendemos o que é o perdão, ele não nos deixa cair em tentação. Inclusive, está na oração que o Senhor Jesus nos ensina do Pai Nosso, né? Então, por meio do perdão, nós podemos desfrutar uma vida plena em Cristo, uma liberdade em Cristo. Então, perdoar é algo divino, não é algo natural, né? Perdoar nos torna alvos do perdão de Deus, né? Então, perdoar é ter a plena liberdade em Cristo. O perdão tem o poder de te libertar, de te liberar, de liberar as pessoas da angústia, das ofensas, amém? Em nome de Jesus, de libertar as pessoas. O pecador é livre quando pede perdão. Então, o perdoador, o perdoado, uma vez liberto, os seus pré-julgamentos, com suas
senso de justiça, né? Com seu senso de justiça, com certeza ele é livre em nome de Jesus. Certo, queridos? Queridos, com perdão liberado, ambos, o perdoador e o perdoado, então existem bênçãos, existem portas na sua vida de libertação, portas de salvação, de alimento da palavra, portas que vão te levar a uma vida plena. Lá em João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, quando entendemos o valor do perdão, nós desfrutamos dessas bênçãos. E eu quero contar agora para vocês uma história, tá? De dois amigos que viajaram por um local semelhante a um sertão. Tudo ia bem até iniciarem uma grande discussão que terminou numa agressão física. O agredido, sem dizer nada, escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo bateu no meu rosto. Calados, seguiram a viagem. Logo chegaram no local onde havia uma lagoa, tá? O homem que levou o soco resolveu nadar para se refrescar. E repentinamente começou a se afogar e gritou. O jovem agressor viu seu amigo se afogando, pedindo socorro. Ele foi lá e ajudou. Quando ambos saíram da água, o rapaz que havia levado o soco pediu-lhe uma faca e foi até uma rocha e escreveu: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, né? O outro amigo perguntou: depois que bati no seu rosto, você escreveu na areia, mas agora escreveu numa pedra? Sorrindo, o rapaz que havia sido agredido respondeu: quando um amigo nos ofende, escrevemos na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão encarregam-se de apagar. Porém, quando o mesmo amigo nos abençoa, devemos gravar numa rocha, onde nenhum vento pode dissipar, vamos dizer assim. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, isso acontece no nosso dia a dia. Quantas pessoas fizeram tantas coisas, talvez a gente pode dizer assim, que te machucaram, coisas grandes que realmente te feriu? Sim, te feriu. Mas quantas coisas boas essas pessoas já fizeram com você? Eu quero dizer que isso não é diferente na minha vida. Existem pessoas que já fizeram muitas coisas boas por mim, mas também que me magoaram muito. Vou deixar de reconhecer as coisas boas que fizeram? Jamais. Jamais, jamais eu me lembro, sim, de todas as coisas boas. As coisas ruins já estão perdoadas, né? E é assim que nós precisamos entender, sabe? Porque nós, como cristãos, nós temos a bênção de viver uma vida plena, mas para isso nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, tá? A ênfase da unidade do cristão prenuncia o quê? A oração de Jesus, lá em João 17, que é a estrutura do Salmo, que é a seguinte. Lá no Salmo 136, aliás, 133 de Davi, tá? Davi se alegra, tá? Pela bênção de ver os irmãos reunidos. Ver o retrato da beleza e da unidade, a bênção da unidade das pessoas. Lá no Salmo 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, olha só, viver em união. Há uma admiração no coração de Davi, de ver a serenidade, de ver os irmãos, Davi, ele descreve essa unidade do povo de Deus naquela época, né? Por isso, queridos, é importante estarmos juntos como igreja. Os sacerdotes, eles eram ungidos com azeite.
com azeite, uma fragrância gostosa, com o símbolo da bênção de Deus, né, como seu cargo sagrado. E o Senhor disse assim a Moisés, olha só que coisa interessante, que diz assim, olha, lá em Êxodo 30, 22, junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de acácia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles óleo sagrado para unção, uma mistura de aromas, obras de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa de todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Olha que coisa tremenda, querido. Unjarão e seus filhos e consagre-os para que sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Olha só, quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado no meio do seu povo. O salmista imagina, queridos, o azeite em tal quantidade que fluísse da cabeça, da barba, das vestes de Arão, que representava os sacerdotes de Deus, o símbolo, queridos, do Espírito Santo, no papel de promotor de união aos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando os cristãos vivem em união, em harmonia, são abençoados pelo Senhor. Um dia haverá união espiritual, celestial, do povo de Deus. Amém? Então, enquanto há discórdia, enquanto há preconceitos, enquanto fragmento a comunhão com os outros, o amor e o perdão unem as pessoas. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender sim que todos os dias somos convidados a perdoar os nossos pecados. E a multidão que testemunhou a cura do paralítico ficou maravilhada com a grande demonstração do poder de Jesus. No entanto, eles não perceberam a sua habilidade mais importante, que era perdoar. Então, queridos, um poder que deixou os escribas muito preocupados. O perdão, o poder do perdão. Né? Como servos de Jesus, somos desafiados todos os dias a perdoar. Somos desafiados por Ele a perdoar. Somos desafiados por aqueles que erram conosco a perdoar. Então, o que eu quero que você entenda e aprenda com essa lição, que perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude de obediência ao Senhor Jesus, em obediência ao sacrifício de Jesus, em obediência à sua palavra. Amém, queridos? Então, eu quero que você nesse momento, na sua casa, onde você estiver, liste as pessoas que te magoaram, que feriram, liste as situações que aconteceram na sua vida, liste tudo isso, coloca no papel e coloca no altar do Senhor e libera perdão, libera essas pessoas. Sim, queridos, vale a pena porque isso já aconteceu comigo, certo? E eu quero dizer que você é muito importante para o Senhor, você é pérola preciosa, você tem capacidade para isso e hoje você pode fazer. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, né? Vendo o que o Senhor Jesus, Ele nos ensina sobre perdão.
E a palavra do Senhor, desde o Antigo e o Novo Testamento, o tempo todo, ela nos ensina que perdão não é um sentimento, mas sim uma atitude. Uma atitude que quando você a toma, você começa a ser liberto, você começa a ter vida plena. E eu quero agora que você seja fortalecido para liberar esse perdão, para liberar essa pessoa que talvez já morreu, independente se está vivo, se está morto, mas dentro de você, talvez esse sentimento esteja aí, ó, te sufocando. Então hoje você vai escrever, você vai colocar num papel e nós vamos orar agora. Eu vou lhe ensinar como orar para que você seja livre do peso, da angústia, em nome de Jesus. Amém? Então você vai pegar esse papel, você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz. Por isso agora eu quero colocar diante de ti. Você vai listar toda essa situação. Quero colocar diante do Senhor todas essas situações. O Senhor sabe tudo o que eu senti. E nesse momento eu quero liberar perdão para fulano, ciclano. Amém, queridos? Você vai dizer assim para o Senhor: em nome de Jesus, libera esse perdão. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu estou liberando, eu estou jogando fora toda essa mágoa, toda essa angústia, todo esse ódio. Eu libero agora, por amor ao Senhor, por amor que o Senhor tem a mim. Amém, queridos? E eu agora quero orar por você, fortalecer sua vida, fortalecer você para tomar essa atitude. Em nome de Jesus, Senhor, toma agora cada vida, Senhor, que tem nos ouvido, nos assistido. Em nome de Jesus, fortaleça, toca agora, para que ela consiga tomar essa atitude agora, de liberar perdão, de ser livre, de ter uma vida plena com o Senhor, de ter uma vida plena com ela mesma, de ter uma vida plena com o próximo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é um prazer poder estar junto com vocês, e eu quero dizer para você que nós estamos aí num desafio enorme, né, de termos os 1000 inscritos. Para quê? Para que nós consigamos fazer os nossos cultos ao vivo, para que possamos fazer mais vídeos, para estarmos mais juntos. Então, estamos aí no desafio de 1000 inscritos. Se inscreva lá no nosso canal, se inscreva, compartilha a palavra, queridos. Nós vemos tantas situações sendo compartilhadas que não traz benefício nenhum, mas eu quero dizer uma coisa: quando você compartilha a palavra do Senhor, você está compartilhando amor, está compartilhando vida. Então, se você quer vida, quer amor para as pessoas que você gosta, compartilhe esse vídeo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Olá, queridos, que bom poder estar aqui novamente com vocês. E nesta manhã eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre um dos frutos do Espírito, sobre o qual eu estou falando, né? E eu falei para vocês sobre alegria, e agora eu quero falar para vocês sobre a longanimidade. Oh, meu Deus, como nós precisamos, como cristãos, como homens e mulheres, nós precisamos todos os dias ser longânimos, ainda mais no tempo que nós temos vivido, né? Com tantas situações adversas ao nosso redor. Então nós precisamos ter esse fruto em nós, porque com certeza esse fruto vai nos ajudar a levar a vida como Cristo nos ensina. E o que significa ser longânimo? Longânimo é uma pessoa tardia a irar-se, ou seja, uma pessoa longânima possui uma tolerância, uma paciência, uma capacidade de suportar as situações adversas, né? Quantos precisam? Né? Se a gente for analisar,
Todos nós precisamos dessa paciência, né? Nós precisamos dessa longanimidade, né? A longanimidade, ela tá muito ligada à temperança, né? Essa calmaria. Existem pessoas que naturalmente já são longânimas, já têm um temperamento mais temperado, um temperamento mais calmo. Isso é maravilhoso, lidar com pessoas assim, não é, gente? Pois é, mas é um desafio muito grande lidarmos com pessoas com temperamento forte, né? E as pessoas com temperamento mais fortes são as pessoas que têm mais dificuldade, que erram mais na hora que a situação está fervendo, né? São pessoas que na hora quer falar tudo e não leva desaforo para casa. Quantos já ouviram pessoas dizendo assim: eu não levo desaforo para casa? Né? Já ouvi isso várias vezes e já disse isso várias vezes. Mas uma das coisas que a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos é ter sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no agir, e a longanimidade, ela nos dá esse parar, né, para pensar, né? Peraí, o que eu vou falar agora? Como é que eu vou falar? Peraí, né? Então esse tempo que você dá, essa respiração onde você conta até 10 para agir, né? Que isso é nos ensinado sempre. Então, isso é muito precioso no nosso dia a dia, porque quando a situação está pegando fogo, quando você está brigando, talvez com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, são palavras que saem, e palavras, uma vez ditas, elas entram, e quando entra, para tirar, querido, é impossível a não ser com perdão. Então, o que acontece? Você vai estar se desafiando todos os dias a parar, a ser longânimo, parar para pensar, parar e pensar antes de agir. Sabe por quê? Porque quando você age, você muitas vezes peca. A palavra do Senhor diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Então, você pode até ficar com raiva, chateado de alguma situação. Sim, você pode. O que você não pode é pecar, ou seja, agir em cima daquela situação sem você pensar, né? Então, a palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos ser tolerantes, longânimos, né? E ter paciência, ser longânimo, não é fácil, né? No dia a dia, a cada dia nós vemos mais pessoas o que? Ansiosas com o dia do amanhã, né? E a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, ser longânimo é você praticar isso, deixar nas mãos do Senhor aquilo que muitas vezes você não dá conta no seu dia a dia. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina a ter uma vida plena através do perdão, através da longanimidade, através da alegria, da bondade. Então, à medida que nós fazemos isso, com certeza nós vamos conseguir ter uma vida melhor como família. Lá em Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, longanimidade, humildade, mansidão e paciência. Quero dizer para você, você é santo, amado de Deus. Então, peça a Ele, querido, se encha dessa compaixão, dessa longanimidade. Isso é algo que todos nós necessitamos diariamente, e você pode pedir isso para o Senhor. Ele te enche agora dessa longanimidade, dessa paciência para você ter que ficar em casa, cuidar de filhos, cuidar da sua casa, cuidar dos seus afazeres diários, e o Senhor, Ele com certeza te dá essa paciência, essa longanimidade, certo, queridos? Quero dizer para você que você é um santo do Senhor, você é precioso,
O Senhor é aquele que guarda você, guarda a sua casa. O Senhor é aquele que te dá agora mansidão para viver o seu dia a dia com plenitude. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e aguarde o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.